Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma lista com 5 ótimos filmes sobre filosofia. Então na verdade não são filmes sobre filósofos, existe uma diferença, né? Porque existem alguns filmes que falam sobre filósofos de fato, mas a gente vai falar de 5 filmes hoje que têm conexão com a filosofia a partir de temas que têm temas internos da filosofia e, enfim, a maneira de agir da filosofia em relação ao mundo. Tá? Vocês vão ver que todos eles têm conexão com a filosofia em maior ou menor medida. Tá? E aí vamos partir direto para a lista, porque é uma lista muito legal, tem filmes aqui de vários estilos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, vai dar aqui os dados, né, os dados específicos da obra, e ao mesmo tempo falar um pouco sobre o roteiro também, sobre os temas que têm conexão com a filosofia, tá? Sem dar spoiler, sem contar nada que já não esteja nas sinopses e nos trailers, né? Mas vamos falar um pouco sobre esses filmes porque eles têm, né, têm um interesse muito grande para a gente que gosta de filosofia, que sabe do papel, da importância da filosofia na vida da gente, né? Então a gente começa, né, os filmes não estão em ordem temporal nem nada, tá? A gente está aqui, eu fiz uma ordem aqui meio, né, né, sem muita conexão, sem muito projeto, na verdade. Eu botei os filmes aqui e vou falando a respeito, tá? Sem ordem temporal, tá bom, pessoal? Então assim, o primeiro filme de hoje chama-se O Grande Debate, tá? É um filme do ano de 2007, dirigido pelo Denzel Washington. E o Denzel Washington também faz um dos protagonistas do filme, que é o professor Melvin Tolson, tá? E esse filme também tem o Forest Whitaker, que faz o James Farmer, tá? Que é o pai de um dos garotos que faz parte da turma de debates do Denzel Washington, tá? Do professor Melvin Tolson. Então tem uma escola chamada Wiley College, no Texas, na década de 30 do século 20, onde o racismo era violentíssimo, né? Os negros eram inclusive queimados, enfim, uma coisa muito pesada. E esse professor Melvin Tolson decidiu, a partir desse Wiley College, formar uma turma de debatedores para poder participar, né, das disputas de debates entre estudantes nas universidades dos Estados Unidos. E aí ele começa a participar desse debate, começa a ganhar e tal, e essas figuras, né, ele, os alunos e tal, vão ganhando notoriedade, e essa questão do racismo vai ficando cada vez mais evidente graças ao trabalho dessas pessoas que foram ampliando a participação dos negros na sociedade americana daquela época, tá, pessoal? E aí o restante eu não vou dizer, obviamente, para não atrapalhar aqui, para não dar spoiler, mas o fato é que é um grande filme, e é um filme, né, qual é a conexão que esse filme tem com a filosofia, né? Justamente essa ideia do debate, da questão das diferenças entre o argumento e a retórica, e eles estão o tempo todo ali em debate, né? Os estudantes, quer dizer, os estudantes ganham um tema e começam a ter que defender a ideia, né? Defender uma ideia a favor, outra contra, enfim, isso acaba gerando produção de debate, produção de reflexão, de raciocínio. E ao mesmo tempo o filme discute também a questão do racismo, que também é uma questão importante a ser tratada pela filosofia. Então, quer dizer, uma grande história do Denzel Washington do ano de 2007, tá? O Grande Debate, filme com o Denzel Washington e o Forest Whitaker, tá bom? Esse é o primeiro filme de hoje. O segundo filme é um filme chamado Palavras e Imagens, do ano de 2013, tá? Do diretor Fred Schepisi. É um diretor que eu não conhecia, mas é um filme muito interessante com o Clive Owen e a Juliette Binoche, tá? Então o Clive Owen faz o papel de Jack Marcus, que é um escritor e professor de literatura, e a Juliette Binoche faz o papel de Dina Del Santo, que é uma pintora e artista plástica. E os dois são professores de um colégio, né? E eles começam a disputar entre si, né, a prioridade, né, o protagonismo ou da língua escrita, que é defendida pelo professor Jack Marcus, ou as imagens que são defendidas pela Del Santo, né? Os dois começam a guerrear, uma guerra ali, né, que não é uma guerra exatamente violenta nem nada, mas é uma guerra que começa a se configurar entre os dois,
porém, ao mesmo tempo, eles começam a se aproximar, no sentido de um romance mesmo que acontece entre os dois. E aí essa disputa que acontece entre eles, entre palavras e imagens, que é justamente o título do filme, está ali também permeada por essa conexão de romance. E os alunos, né, fazem parte dessa disputa, eles se posicionam ali dentro daquela conexão e vão defendendo argumentos de um lado ou de outro, enfim, tem várias coisas interessantes que acontecem, vários eventos interessantes dentro da escola que refletem essa disputa entre os dois, e ao mesmo tempo essa coisa da disputa e do casamento, né, da disputa e do romance entre a palavra e a imagem, é uma questão radicalmente filosófica, profundamente filosófica, tá, né? Existe desde que a filosofia existe, e é uma questão muito interessante, né? Isso remete inclusive ao livro, um dos grandes livros do Michel Foucault, chamado As Palavras e as Coisas, que é um livro no qual ele discute o nascimento das ciências humanas, né? E a ideia de representação também na cultura ocidental. Enfim, é um livro fantástico. Eu já resenhei esse livro, inclusive. E o fato é que é um filme excelente, tá? E que é isso, né? Que ele discute essas conexões entre a escrita e a imagem, né? Então, Palavras e Imagens, filme de 2013, do diretor Fred Schepisi, tá? Com Clive Owen e Juliette Binoche. Esse é o segundo filme de hoje. Vamos ver o tempo aqui. E agora a gente vai partir para o terceiro filme, tá, da lista de hoje, que chama-se Hitchcock. É justamente um filme chamado Hitchcock, do ano de 2012, do diretor Sacha Gervasi, tá? E é um filme com várias figuras fantásticas da história do cinema, né? O Anthony Hopkins faz o papel do Hitchcock, justamente. A Helen Mirren faz a Alma Hitchcock, que é a esposa do Hitchcock, que é a figura importante também nesse filme, muito importante. A Scarlett Johansson faz o papel de Janet Leigh, né, que é a protagonista do filme Psicose, do Hitchcock, um dos maiores sucessos do Hitchcock. E o James D'Arcy faz o Anthony Perkins, que é o protagonista também do filme Psicose. Então, esse filme, né, que é do diretor Sacha Gervasi, o tema principal dele é justamente a criação, né, que é um tema também radicalmente trabalhado, profundamente trabalhado pela história da filosofia, que é o papel do gênio, o papel do criador, né, da grande figura ali que põe em cena uma obra de arte, uma obra diferente, né, uma obra revolucionária, que é o filme Psicose do Hitchcock. E aí o filme mostra, né, as celeumas entre o Hitchcock e a Paramount, que é, né, a produtora, né, na qual ele tenta, né, fazer o filme, e ele acaba conseguindo, obviamente, a gente sabe que ele conseguiu, mas o interessante é que o filme trabalha essa lógica do processo de criação, né, da disputa entre o gênio e o moralismo da época, as dificuldades, né, de uma sociedade moralista aceitar a criatividade do gênio, tudo isso é trabalhado de maneira muito bacana nesse filme, e também o papel importante da esposa do Hitchcock, a Alma Hitchcock, no sentido de ajudar ele também na produção do filme, de bancar, né, a disputa que ele teve com a Paramount, apoiar o marido ali e tal, e ao mesmo tempo colocar também questões para o filme e tudo mais. E é muito interessante porque fala sobre aquela música fantástica, né, do filme também. Enfim, é um filme muito interessante que discute essa questão da criatividade, né? E o Giorgio Agamben tem um texto muito interessante chamado justamente Gênios, né, que fala sobre o conceito de gênio num livro dele chamado Elogio da Profanação. Aliás, o livro chama-se Profanações, né? E um dos textos chama-se Elogio da Profanação, e tem esse texto que fala sobre o conceito de gênio, que é muito interessante também, trabalhado pelo Giorgio Agamben nesse livro, tá, pessoal? Então remete a essa questão, né, o filme Hitchcock, que fala sobre essa figura, né, do homem criador, do gênio, ali, aquela figura que, né, que luta contra o moralismo da sua época para poder gerar criatividade, gerar uma obra revolucionária, tá? Então esse é o nosso terceiro filme de hoje, o Hitchcock de 2012, do diretor Sacha Gervasi. Tá bom, pessoal? Vamos ver o tempo aqui. Então a gente vai partir agora para o quarto filme da nossa lista de hoje, tá?
O quarto filme chama-se Gênio Indomável, tá? É um grande filme de 1997, do diretor Gus Van Sant, que é o mesmo diretor do filme Encontrando Forrester, que a gente falou agora há mais ou menos uns 2 ou 3 vídeos no canal, quando a gente fez a lista dos filmes sobre literatura, tá? E aí o Gus Van Sant, na verdade esse filme aqui é o filme, né, é uma espécie de, é o filme que lança, né, o Gus Van Sant para o estrelato ali, para a posição, porque, né, o filme ganhou Oscar e tudo mais, enfim, né, os atores, e é um filme de 1997, tá? O filme tem Matt Damon no papel de Will Hunting, que é justamente o gênio indomável do filme, né? O Robin Williams faz o Sam Maguire, que é o psicólogo que atende ele, né? O Ben Affleck faz o Chuck Sullivan, que é um amigo do Matt Damon, né? A Minnie Driver faz a Skylar, que é a namorada dele no filme, né? A menina que ele tem um caso e tal. E o Stellan Skarsgård, que é um ator sueco, que já fez outros filmes interessantes também, mais cult também, né? Ele faz o professor Geralt, né? Que é amigo do Sean Maguire, que é o psicólogo que atende o Matt Damon, tá? Então é um filme muito interessante porque também trabalha essa questão do gênio, mas a partir de uma outra perspectiva, né? Aquele gênio mais jovem que está ali, muito revolucionário, lembra muito aquelas figuras tipo Arthur Rimbaud, né? Os poetas jovens que estão, enfim, né? Numa criatividade muito pulsante ali e esbarrando numa sociedade radicalmente moralista ou em outra perspectiva, uma sociedade que é conservadora, que tem dificuldade, que é limitada e tem sempre dificuldade em entender, né, os seus grandes gênios, essas figuras que aparecem com ideias fantásticas, ideias diferentes e que, né, enfim, assustam muito a sociedade, né? Isso lembra também um texto muito interessante do Antonin Artaud, que chama-se Van Gogh, o Suicidado da Sociedade. Ele vai trabalhar uma questão que tem muito a ver com isso que está sendo trabalhado aqui no Gênio Indomável, né, que é justamente essa coisa da sociedade não conseguir acompanhar os seus gênios, não conseguir acompanhar as pessoas que têm uma criatividade mais ampla, ali, mais profunda, e que acabam ficando, inclusive, alijadas, né, de vários processos aí por conta dessa dificuldade. E uma curiosidade interessante do filme é que o nome do filme nos Estados Unidos é God Will Hunting, né, que seria uma espécie de Will Hunting o Bom, né? E porque o Will Hunting é o nome do protagonista, mas ele foi traduzido para Gênio Indomável, para, né, uma tradução radicalmente diferente, né? E às vezes o pessoal do cinema faz isso para poder trazer, né, o público para assistir o filme, né, pessoal? Então, enfim, de certa forma é um texto, aliás, é um filme que tem também conexão com um tema muito, quer dizer, né, que a temática central do filme é muito parecida com o Hitchcock, do Sacha Gervasi, e discute essa questão do gênio, né? Então remete também a esse texto do Artaud, que é o Van Gogh, o Suicidado da Sociedade, e também o artigo do Agamben sobre o gênio, né? Que a gente falou aqui também em relação ao filme do Gervasi, tá, pessoal? Então, God Will Hunting, o Gênio Indomável, do Gus Van Sant, filme de 1997, com Matt Damon e com o Robin Williams, tá? Dentre outros atores importantes. Tá, pessoal? Então a gente vai agora para o nosso último filme da lista de hoje, o quinto filme da lista, que tem conexão com a filosofia, tá? E o nosso quinto filme chama-se Ponto de Vista, tá? Vou até botar aqui. É um grande filme do diretor Pete Travis, de 2008, na verdade. E é um filme que tem vários atores também conhecidos do grande público, né? O Forrest Whitaker, que a gente já falou aqui do Grande Debate, ele está aparecendo de novo. Ele faz o Howard Lewis. O Dennis Quaid faz o Thomas Barnes, que é justamente um segurança do presidente americano, né? O Matthew Fox faz o Ken Taylor, que também é outro segurança do presidente. A Sigourney Weaver faz a Rex Brooks, que é uma repórter, tá? Apresentadora de programa também de televisão, e o William Hurt faz o presidente Ashton. Então, o roteiro do filme é o seguinte, né? Um presidente dos Estados Unidos vai fazer um discurso numa praça em Salamanca, na Espanha, e aí tem o público assistindo, né? E aí tem um atentado terrorista que está sendo armado
para poder matar o presidente dos Estados Unidos. E esse atentado, ele acontece, né? O atentado acontece, logo no início do filme vocês vão ver que isso acontece, sendo que o filme se chama Ponto de Vista, por quê? Né? Porque o filme vai passando em blocos de mais ou menos cerca de 15 minutos, com a perspectiva de algumas pessoas diferentes que participaram desse evento, né? E o interessante é que você vai vendo como que, né, essa questão do ponto de vista é radicalmente filosófica, da perspectiva. Lembro Nietzsche também, que fala muito sobre isso. E a gente percebe que cada pessoa que está participando daquele evento tem um ponto de vista diferente, tem uma perspectiva diferente do que aconteceu, ao mesmo tempo em que existem certas conexões entre eles, um certo entrelaçamento importante ali entre alguns personagens, e a gente vai descobrindo algumas coisas que aconteceram ao longo do filme, para depois no final ter uma espécie de costura maior que vai mostrar para a gente ali alguns detalhes que nenhum deles viu, né? Então é muito interessante porque discute essa questão, né, de até que ponto a gente consegue dar conta de um evento, né? Tem aquela ideia que a grande mídia muito utiliza, né, que é a da cobertura total do evento, quando na verdade isso não existe, né? Mas o fato é que o filme trabalha essa questão da perspectiva, da questão do ponto de vista, da questão do fragmento também é importante. Isso lembra um livro do Jean Baudrillard, de um fragmento ao outro, que é muito interessante, né? Porque esses pontos de vista separados, eles são isso, né? São fragmentos que vão se conectando a partir de certos laços sutis que vão acontecendo durante a história, né? Então, assim, tem várias questões interessantes que podem ser trabalhadas também, inclusive para quem é professor e está assistindo o vídeo aqui também, tem essas dicas de filmes aqui, se você quiser trabalhar em sala de aula com os alunos, né? Filmes sobre filosofia, sobre reflexão, sobre pensamento crítico, genialidade, sobre, né, pontos de vista, né, perspectiva, e uma série de outros debates, sobre a questão do debate também, da retórica, enfim, tudo isso tem aqui nessa lista que a gente trouxe para vocês aqui hoje. Beleza, pessoal? Então, fazendo só um resumo aqui, os filmes que a gente, né, passou hoje: O Ponto de Vista, tá? O Gênio Indomável, o Hitchcock, Palavras e Imagens e O Grande Debate. E o Palavras e Imagens também fala bastante sobre arte, né? Sobre o que significa arte, as conexões da arte com a filosofia, enfim. Então, nossa lista de hoje foi essa, tá, pessoal? Com 5 filmes, né, sobre filosofia. E a gente vai fazer mais listas aqui, né? Porque tem vários filmes interessantes, tem várias histórias bacanas no cinema aí que podem ajudar a gente a pensar um monte de coisa. E o cinema também tem conexão muito profunda com a literatura, com a filosofia, com a ciência, com o conhecimento de maneira geral. E a gente vai usando isso aqui também para poder ampliar, né, a nossa produção e os debates a respeito de vários temas que aparecem por aqui e vão aparecendo ao longo do ano. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado da nossa lista de hoje. A gente se fala no próximo vídeo do canal. Grande abraço, até a próxima e valeu!